Ok, então agora vamos começar a falar de geração de demanda, né? Então, vamos lá. A gente reviu os fundamentos, nós fizemos um recorte de quais contas nós queremos trabalhar, nós fizemos um territory planning para priorizar as contas que nós vamos trabalhar, depois, e com base nesse territory planning, nós, para um grupo de contas, começamos a estudá-las e qualificá-las para entender o que rola e como é que nós vamos abordar. Então, chega uma hora que acaba a etapa de planejamento, eu preciso colocar o bloco na rua, e essa colocação do bloco na rua é exatamente você iniciar as atividades de geração de demanda. E aí, repara uma coisa, tudo que você ouve falar, tudo é muita coisa, né? Então, a maior parte do que você ouve falar sobre ABM, Account Based Marketing, está aqui. Ou seja, trata-se de geração de demanda, né? E tá certo, é isso que é, beleza? O que nós vamos tratar a seguir vai ser a condução do processo. Nós estamos tratando aqui numa perspectiva um pouco mais alargada, trazendo a conta como gestão de conta e não só a geração de demanda, que é uma parte do processo de geração de demanda. Super importante, mas é uma parte, tá certo? Então, em primeiro lugar aqui, a gente parte do quê? A gente parte do entendimento da conta e a gente parte também dos diferentes tipos de contato, das pessoas que estão lá. No planejamento da conta, você identificou essas pessoas, né? Eventualmente você pode não ter identificado todas, não tem problema nenhum, né? O mundo perfeito é que você as identifique. Como é que você vai identificar essas pessoas? Aí, meu, vamos lá, você vai usar aquilo que são as ferramentas normais, tá? LinkedIn, Polos, Hunters e por aí vai. A parte sofisticada, por assim dizer, ou que requer alguma atenção especial aqui nessa matéria, é que como você vai fazer campanhas de um jeito diferente. Então, do ponto de vista de organização, o que você está fazendo é um projeto de geração de demanda voltado para uma conta especial. Se você pegar lá um RD Station, um HubSpot da vida, esses softwares não estão preparados para isso. Eles estão preparados para você fazer uma campanha, meter um monte de contato lá, estabelecer uma sequência, uma automação e bota aquela automação para funcionar. Não é que na grande conta vai ser muito diferente disso, só que você vai fazer para uma conta específica, percebe? E qual que é a parte trick dessa mensagem? É que, idealmente, e por que eu estou falando idealmente? Você deve ter percebido que eu reforço muito isso, porque, no fundo, eu estou te explicando o processo como um todo. Isto não quer dizer que você vai sair fazendo tudo. Por quê? Por várias razões. Por uma razão de estrutura, por uma razão de maturidade. Você tem que aprender a dar passos iniciais para depois ir sofisticando. Então, eu já estou te dando a visão geral de onde você tem que ir. Mas, para começar, é melhor começar mais curto, mais simples, de um jeito que você possa gerenciar e executar de uma forma não tão complicada. E depois você vai sofisticando ao longo do tempo. Voltando. Do ponto de vista de persona, o ideal é que você faça uma abordagem diferente para cada tipo de persona, veja você. Porque personas diferentes têm interesses diferentes. E repara, lembra que eu falei que na grande organização você tem temas que são temas de natureza política. Você não pode subverter isso, você não pode desconsiderar. Existe política em toda a organização humana. Seja uma empresa pequena, seja uma fundação, empresa grande não é diferente, tá certo? A questão é que, como as pessoas se comportam nesses postos, é um pouco diferente, né? Porque você tem determinadas posições que estão ali com um comportamento típico de preservação de posto. E você sabendo disso, você vai se comunicar melhor com essa pessoa. Porque o seu papel não é questionar nesse processo como o mundo funciona. Tá certo? Essa parte a gente deixa para um outro bloco que não é o bloco de Large Account Management. O que você precisa é entender como esse mundo funciona e rodar nele. Do jeito que ele funciona. E aí você joga o jogo. Joga o jogo
que faz você gerar oportunidades e conseguir vender, tá certo? Dito isso, este comportamento, ele direciona interesses. Não estou falando de nada errado aqui, tá? Antes de você se preocupar. Quais são os interesses da pessoa na posição dela, tá? Então, quando eu vou falar com BDM, esse cara ou esta cara, ele tem interesses, ele tem um mandato. Ele tá lá para quê? Né? Então, eu não vou falar de funcionalidades, por exemplo, com um Business Decision Maker, um BDM. O que esse BDM está preocupado? Dependendo da área dele, ele está preocupado com a meta dele. É aumentar a receita, reduzir custo, experiência do cliente, satisfação do cliente, NPS, ou seja lá o que for, gestão de risco. Assim, o que move o BDM? O que faz o BDM ganhar ou perder o bônus dele? Essa é uma coisa que move, né? E aí, o BDM é um cara, o TDM é outro. Então, o BDM é um diretor, usualmente, né? A função, o nome da função é diretor, ou algo do gênero. O TDM normalmente é um gestor, uma gestora, né? E esse gestor, gestora tem outras preocupações. Ele tem preocupações relacionadas à carreira, ele quer crescer, usualmente, mas ele também tem metas. Então, a discussão e a interação, quando você vai gerar demanda com esses caras e vai abordá-los, você tem que abordá-los também em cima das metas deles, dentro da organização. E não só os interesses da organização. A organização é muito etérea, né? Quanto maior, mais etérea. Então, assim, é um éter, é um prédio grande. Agora, aquele indivíduo, ele tem necessidades, ele tem responsabilidades, ele tem metas, ele tem interesses. Esses interesses frequentemente estão, de alguma maneira, ligados às suas metas. Então, no final do dia, você parte do interesse empresarial ligando à meta da persona com a qual você vai falar. Só que assim, pessoal não, né? Eu só estou falando com você, que não é pessoal. Quando eu estou falando com o indivíduo, eu já não vou pensar lá no final do ciclo de venda, porque você está acostumado muitas vezes com SMB, aquela porradaria, vai, não sei o que, já próximo passo, não sei o que, tudo bem. É tudo lindo, só que na grande conta não funciona desse jeito. Às vezes o próximo passo demora, às vezes ele tem uma entropia, ele tem que negociar, ele tem que trazer mais gente para o jogo, a pessoa precisa conquistar apoio, tem dinâmica de budget, tudo mais. Então, qual que é o seu objetivo numa etapa? É passar para a próxima etapa. Então, se eu vou fazer uma etapa, se eu estou numa etapa de cabeça de funil, fazendo geração de demanda, qual é o meu interesse nesse momento? É despertar uma chamada, tá certo? E essa chamada é uma chamada de quê? É uma chamada de entendimento, relacionamento, qualificação. Você não pode entrar numa conta grande já na pegada de vamos vender, porque assim, isso não vai rolar. Tipicamente, até acontece, mas não é o comum. Quando que isso acontece? Isso acontece quando a empresa está no momento ativo de compra. Cara, isso aí é acertar o rabo da mosca branca. Acontece, mas é super raro. Na média, é você que está lá no outbound tentando construir e despertar uma oportunidade naquela conta, tá certo? Então, atingir cada uma dessas pessoas é orientada à meta, ao interesse e com o objetivo de gerar uma interação one-to-one, que seja um Teams, né, uma chamada, uma videochamada ou uma reunião, tá bom? Esse tema é um tema que a gente não vai esgotar nesse treinamento, obviamente, né? Mas que vai levar algumas aulas para a gente desenvolver, tá bom? Então, daqui a pouco a gente continua seguindo aqui com geração de demanda.